Que alegria imensa estar aqui com você. E a grande pergunta de hoje é: como que você desenvolve cada ideia que você coloca na sua redação? Exatamente. Você, assim como a Carla, assim como o César, assim como o Marcelo Lopes, assim como a Marta, assim como a Renilda, assim como o Yuri, cada ideia que você colocou aqui na sua redação, tá? Ela precisa ser desenvolvida. E a banca, né? A gente está aqui dando continuidade ainda ao vídeo anterior. Se você não viu a correção anterior, veja para você pegar aqui e eu vou trazer justamente a resposta da banca, né? Para que você pegue aí cada elemento. Quem você que quer participar desse projeto, seja muito bem-vindo. Eu sou o Quintiliano, criador do método 3Ps, o passo a passo da redação gabaritada. E nós temos um grupo no Telegram chamado Grupo dos Gabaritadores, né? Mais de 1000 pessoas lá no grupo. E aí eu mando a redação lá toda semana, você elabora e envia a redação, tá? E aí eu vou e venho aqui ou na live dessa semana ou aqui na correção do dia, enfim, né? E faço a sua correção. Nós já vimos o DG1, né? Que é a dica do gabaritador, que é respeitar o comando da prova discursiva. Então, se você não respeita o comando da prova, você se lasca. Sua grafia determina sua nota, né? Então, a sua grafia, você tem que observar o que nela, não só se a palavra está escrita corretamente, mas você também tem que observar a legibilidade dos grafemas, né? O T tem que parecer com T, o B tem que parecer com B e assim sucessivamente. E você viu comigo, né? O padrão de resposta não é a resposta padrão, beleza? E ali a gente trabalhou a questão de abordar, citar, mencionar. Foram as palavras-chave. Ainda nesse tema, o uso de inteligência artificial em pesquisa científica, tá? Que é um tema com aspecto, ou seja, um tema em que você tem que tomar cuidado como que você vai começar o seu texto, tá? Para você não perder linhas, justamente pelo quesito que eu vou falar agora. Que é o quê? Que é o desenvolvimento, tá? Mas o desenvolvimento aqui não é o parágrafo de desenvolvimento, não confunda, beleza? Depois eu vou explicar para você a diferença. E aí eu trago 3 aspectos. O que você tem que observar é que a organização do seu texto, ele respeita esse aspecto. Então, o que é o aspecto? O aspecto nada mais é do que a forma como o seu texto foi previamente projetado, planejado pelo examinador. Então, o seu examinador, ele planejou o seu texto dissertativo com o início dele trabalhando o quê? Trabalhando as contribuições. O desenvolvimento dele, ele trabalhou o quê? Ele trabalhou as implicações. Então, peraí, contribuição, tá? Implicação, e aí ele veio trabalhar o quê? Os riscos. Por isso que a redação que tem um tema com aspecto é uma redação que já tem planejamento, tá? Já tem planejamento. Ou seja, o examinador, ele não deixou você à vontade para você fazer a introdução do jeito que você quiser, para você usar a estratégia dissertativa que você quiser. O que é estratégia dissertativa? Aqui, o meu tema é problema, consequência, causa e solução. Problema, causa, solução. O meu tema é vantagens, desvantagens e benefícios, né? O meu tema não, o meu projeto de texto. Não. Você não está aqui, você não tem essa liberdade, beleza? Porque é o tema com aspecto. Então, o tema com aspecto é que nem eu brinco nas minhas aulas lá no meu site, né? Eu brinco com o pessoal. Que é sexo com gorila, tá? Ou seja, vou dizer para você, mas calma, a gente vai ter intimidade ainda para eu poder falar para você o que é sexo com gorila. Fica tranquilo, tá bom? Um gorilão. O examinador é como se fosse a gorilona, o gorilão, beleza? Mas vamos continuar aqui. Então, Quinte, o examinador, o que ele fez? Ele já planejou o meu texto. Então, ele planejou o seu texto partindo de que tema? De que frase temática? Partindo do uso de. Depois, com essa ideia central, o uso de, eu quero que você perceba que pesquisa científica, então aqui essa frase temática, ela é desmembrada, tá? Ela é desmembrada em temática, assunto e tema, beleza? Tema, barra, e depois aí você tem o quê? Aí você tem a tese, né?
E aí você vai ter os argumentos, né? Tese barra ponto de vista. Beleza? Então, Quinte, qual que é a minha temática? Quinte, eu não sei nada de temática, não sei nada de assunto, não sei nada de tema. Fica tranquilo. O tema é isso aqui, ó. O tema é o uso de A em B. Quem é A? Opa, A é o quê? A é inteligência artificial. E quem é B? B é o assunto, que é pesquisas científicas. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo que esse esquema aqui você vai aprender comigo. Bom, todo texto dissertativo, seja ele argumentativo ou não, ele tem a tese, tem um ponto de vista, tem um enfoque, tem um viés. E aí agora você vai ver comigo que viés é esse. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu preencho isso daqui, tá? O argumentativo, a tese, o ponto de vista é seu. Aqui pode chamar de viés, temática, enfoque. Vamos lá. Contribuições do uso. Opa, contribuições do uso de A, uso de A, uso de A. Ó, quem é A? A é inteligência artificial. Então, o uso tá aqui, ó, o uso de A. Então, tá aí, ó, uso de A. Para a construção do conhecimento científico. A gente já trabalhou o conhecimento científico. Eu vou colocar de verde. A gente já trabalhou, beleza? Então, você vê que pesquisas científicas está sendo utilizada como conhecimento científico. Então, tá aqui, ó. Então, eu estou dentro do mesmo campo. Depois, eu tenho aqui, ó, pesquisas acadêmicas. Opa, peraí. Pesquisas acadêmicas também está dentro do quê? Também faz parte de quê? De pesquisa científica. Pesquisa científica é o tema, ó. É o tema, tá vendo? Aí, eu tenho desdobramentos desse tema. Essa frase temática, desculpa. Então, essa frase temática, pesquisa científica, está desdobrando em quê? Em conhecimento científico, em pesquisa acadêmica e, por fim, na ciência. Opa! Então, eu tenho aqui 3 desdobramentos para esse mesmo assunto. Então, ora eu estou no campo do conhecimento científico, ora eu estou no campo da pesquisa acadêmica e ora eu estou no campo da ciência. Beleza? E por trás disso, o que eu tenho? Caminhos para superar os riscos. Ali, se eu tenho que ter caminhos para superar os riscos, então qual que é a minha tese? Qual é o meu ponto de vista? Que o uso da inteligência artificial vai ter o quê? Apresenta riscos. Então, por isso que eu falo para você, quando você entende o que é ter dissertativo, o que é ter dissertativo argumentativo, você consegue pegar os aspectos e falar, cara, se eu, no final do meu texto, eu tenho o meu último aspecto, que é a minha conclusão. Okay? Nem sempre o último aspecto é a conclusão, tá? Mas nesse caso é. Senão você vai ficar um parágrafo, um aspecto. Sem dica do noiado. Quem quer dica do noiado? Também vou falar isso no futuro, fica tranquilo. Então, peraí. Então, olhando aqui para sua tela. Caramba, calma lá. Então, peraí. Se no meu terceiro aspecto eu vou falar, eu tenho que terminar o texto, eu tenho que concluir, eu tenho que trazer caminhos para superar os riscos. Então, qual é o pressuposto? Se eu vou apresentar, presta atenção, se eu vou terminar o meu texto, olha só, olha a ideia, pega essa ideia. Yuri, se você vai terminar o seu texto dizendo que é necessário que a sociedade não sei o que lá, esse curso da tecnologia como nos realce e como forma de apoio aos estudos. Espera aí, calma lá. Não foi isso aqui, não. O que eu pedi para você? Eu pedi para você falar o quê? Sobre caminhos para superar os riscos. Riscos de quê, velho? Riscos no uso da IA. Mas no uso da IA onde, cara? Onde? Ora, em pesquisas científicas. Mas em que contexto de pesquisa científica? Ora, no contexto de conhecimento, no contexto de conhecimento, qual outro contexto mesmo? No contexto de pesquisa acadêmica, de conhecimento e de ciência. Mas como assim riscos? Ora, se eu tenho contribuição de usar alguma coisa como primeira entrada, e isso vai terminar com os riscos no uso disso. Porque se isso contribuiu, isso também vai arriscar. É uma contribuição,
ela tem implicações éticas no seu emprego, ó, aqui, ó, uso, emprego, ó, cadê? Uso de. Então, o uso, contribuição de usar. Agora, quando eu emprego a IA, se eu estou empregando, eu estou usando. Só que não estou só usando, eu estou dando a ela uma destinação, uma função. Por isso que emprego é diferente de usar. Usar, você usa aí para fazer. Agora, empregar. Mas eu estou empregando em que contexto? Estou empregando aonde? Em pesquisa científica. Não estou empregando no trabalho. Apesar de pesquisar, a pesquisa acadêmica, né, ser o trabalho do pesquisador. É a função, é o que ele faz. Beleza? Entendeu isso? Entendi. Então, quando você começa a ter ideias para responder essas implicações éticas, você vai trazer implicação ética 1, implicação ética 2, no mínimo 2. Então, a primeira implicação, você já viu. O que você tem que fazer? Ora, você tem que abordar e desenvolver. Se você só mencionar implicações éticas no emprego, não é no uso, é no emprego, em pesquisas científicas, ou seja, quando já está ali fazendo, trabalhando, o pesquisador está fazendo, trabalhando, você só cita as implicações éticas é A e B, uma, duas, mas você não desenvolve, você está dentro do conceito 2, que agora são 4, né? Lembra? Antes eram 3, né? Agora são 4. Então é não abordar, tangenciar, superficial, beleza? E o quê? Não abordar, não aborda, são 4, né? Na verdade são 5, né? Mas 4 que vale. Tangencia, só aborda, desenvolve superficial e desenvolve adequadamente. São 4. Beleza? Agora são 4. Antes eram só 3, agora são 4. Né? Então vamos lá. Então, tangenciei, ou seja, está faltando alguma coisa. Depois, com isso, né, gente, dificulta ganhar recurso, tá? Por quê? Porque a pessoa fica muito aqui, ó, 3 e 2. Então, qual é a diferença entre o conceito 2 e o conceito 3? É que o conceito 3 eu estou no desenvolvimento. Eu estou aonde? Eu estou no desenvolvimento. Só que eu tenho um desenvolvimento o quê? Superficial. E o que é isso, cara? O que é desenvolvimento insuficiente? Insuficiente. Qual é a outra palavra? Além de insuficiente. Superficial. Qual é a outra palavra? Incompleto. Então, vamos olhar exemplos aqui. Aí eu vou trazer esses exemplos. E no nosso próximo encontro, né? Na correção do dia, eu vou trazer para você o quê? Eu vou trazer as correções, tá? Então, você já viu que o Yuri ali rodou. Né? O Yuri, com relação a caminhos para superar, ele perdeu o ponto. Por quê? Porque ele está falando que é necessário. Se é necessário, não é caminho, irmão. Beleza? Então, abordou o aspecto de forma superficial. Abordar a superficial é você fazer o que a banca pedir, mas sem desenvolver cada uma das ideias. Então, se eu estou pedindo implicações, éticas, então eu tenho que trazer ao menos, apenas uma ou duas implicações. Gente, lê para mim um padrão de resposta. Lê para mim uma resposta. Eu vou pegar a resposta de ontem, tá? Ontem, gente. Hoje é dia 4. Ontem foi dia 3. Então, eu estou trazendo a resposta de ontem, 3 de junho de 2025. Não sei que dia que você está vendo. Essa aula é ad eterna, tá? Que ela nunca vence, graças a Deus. Diferente e vale para todos os concursos que você for fazer na vida. Por quê? Porque era assim desde quando eu era examinador. É assim hoje. E isso já vai fazer 7 anos que eu tenho um canal no YouTube. Então vai fazer 7 anos que eu saí de Sebrasp. Beleza? E é assim. Né? Eles só vão aperfeiçoando, melhorando. Então vamos ler esse comentário do item 2.1. Então, o item 2.1, recurso indeferido. Esse recurso não é meu, tá? É de uma pessoa que me contratou para poder analisar a viabilidade jurídica, porque ela perdeu o recurso e quer entrar na justiça, tá bom? Então, o recurso é meu? Não. Esse recurso é de outra pessoa, tá bom? Por isso que eu tirei o nome e o sobrenome. Quando é meu, quando foi eu que elaboro, eu deixo o nome da pessoa e tiro o CPF. Beleza?
Recurso indeferido. Por que foi indeferido? O candidato discorreu sobre o aspecto. Opa, então ele discorreu sobre o aspecto, desenvolvendo-o de forma parcialmente inconsistente ou insuficiente. Peraí, Quinte, o que é desenvolver inconsistente e insuficiente? Tá? Aí ele vai explicar, relacionando superficialmente com o desafio da sustentabilidade. Então veja que parcialmente inconsistente ou insuficiente é quando eu tenho o quê? É quando eu tenho um problema no desenvolvimento, não na abordagem. Ok? Então o candidato discorreu sobre o aspecto, só que tem uma inconsistência ou uma insuficiência. Relacionada ao quê? Ao desafio da sustentabilidade, ou seja, no nosso caso, ao B, ao assunto. Beleza? Depois, 2.3, recurso indeferido. O candidato apresentou e comentou. Guarda essa dica adequadamente. Apenas uma prática. Opa, peraí. Se eu apresento e comento uma prática, eu sou o quê? Eu sou o desenvolvimento o quê? Eu sou desenvolvimento, cadê? Insuficiente, tendo mencionado apenas uma ou duas implicações. Então, o que é um aspecto desenvolvido de forma insuficiente? É quando eu pego apenas uma implicação, tá? E afasto. Tá vendo a resposta aqui, ó? Apresentou e comentou uma. Opa, então peraí. Eu sempre tenho que fazer duas coisas, Quinte? Não, agora são três. Então, se tu pegar um vídeo mais anterior meu, você vai ver que eu falo, não, você sempre faz duas coisas. Né? Apresentar e desenvolver. Agora não. Agora eu sempre falo que você tem que apresentar, detalhar. Além do detalhamento, né? Você tem que fazer mais uma coisa. Lembra? Só você pegar o vídeo anterior que eu mostro o exemplo da banca. Tá bom? Então, para a gente finalizar nosso encontro de hoje, mais uma resposta. Aí, a partir do próximo vídeo, eu venho fazendo os comentários, tá? Porque você já vai estar preparado, você já vai entender a linguagem. Então, agora sim, recurso meu, tá lá, ó, recurso do Vinícius Teixeira. Deferido, ganhamos. O que a gente ganhou? Ganhou aqui, ganhou ali, beleza. Então, vamos ver aqui. No 2.1, desenvolveu de forma insuficiente, relacionando superficialmente. Então, desenvolver de forma insuficiente significa o quê? Que a pessoa passou pelo item 1, passou pelo item conceito 2 e chegou no conceito 3. O conceito 3, ele sempre tem um problema no desenvolvimento. Então, todo desenvolvimento ele tem que ser o quê? Apresentado, comentado e no caso aqui, relacionado. Citou mais de uma prática, mas não comentou nenhuma delas. Que conceito é esse? Opa, esse é o conceito, só voltar lá, ó, conceito 1. O conceito 2, abordou o aspecto apenas de forma oficial, ou seja, sem desenvolvê-los. Então, citou no nosso caso aqui, né? Trazendo para o nosso caso, cita duas implicações, mas não desenvolve. Vamos lá. E citou mais de um risco, mas não comentou nenhum deles. Citou mais de um risco, mas não comentou nenhum deles. Opa, então peraí, Quinte. Então, o que eu tenho que fazer no meu desenvolvimento? O seu desenvolvimento, então, todas as ideias que respondem ao aspecto, respondem ao solicitado no aspecto, precisam ser desenvolvidas, isto é, apresentar e comentar. Gente, como que eu vou fazer isso? Apresentar e comentar. Apresentar e comentar. Como que eu vou apresentar? O apresentar é o quê? É a resposta. E o comentar é o quê? É o quê? É a dissertatividade. Ai, Kit, essa palavra é muito difícil. Então, você mostrando, você demonstra domínio do conteúdo, mesmo sem dominar o conteúdo. Só para ficar bonitinho. Então, o que é comentar? É quando você demonstrando o domínio do conteúdo, mesmo sem dominar o conteúdo. Então, isso aqui é uma DG, tá?
É uma dica do gabaritador. Então, como que você vai fazer isso? Na parte do comentário. De quê? De cada ideia. Isso para cada ideia apresentada. Então, se você apresentou duas ideias. Se tu apresentou... Então, aí, qual que é a malandragem? Está no plural. Então, se está no plural, aqui está no plural, né? O que foi solicitado? Está no plural. Aí você me pergunta, Kit, o que eu vou apresentar de implicações éticas, de riscos ou de contribuições? Bom, veja só aqui, ó, trechos do padrão definitivo de resposta que indicam o que a banca entende por desenvolver o aspecto. Então, agora eu vou trazer o que para você? Vou trazer para você os trechos. O que a banca entende por desenvolvimento do aspecto? Outros exemplos podem ser abordados. Ou seja, então eu vou pegar esses trechos que eu copiei, que estão aqui, ó. Estão exatamente aqui, ó. Ó, esses trechos estão exatamente aqui, ó. Ó, outros exemplos, também aqui, ó. Outros exemplos podem ser o quê? Abordados pelo candidato. Beleza? Relacionados ao fazer científico. Aonde mais? O candidato pode tratar de outras implicações, desde que se desenvolva adequadamente e relacione a ética ao uso da inteligência artificial na ciência. Opa, ele pode trazer o quê? Outras implicações fora essas aqui citadas. Ela trouxe essa, mas essas é as certas? Não, essas são exemplos. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desenvolver. Para desenvolver adequadamente, eu tenho que fazer o quê? Tenho que relacionar com o uso da inteligência artificial, claro, né? Com o conteúdo. E por fim, o candidato pode abordar outros desde que sejam pertinentes ao tema e estejam bem desenvolvidos. Então, bem desenvolvido. Por quê? Porque você vai fazer que nem esse candidato, né, que me contratou para fazer essa análise para ele, jurídica. E aí ele fala, mas é subjetivo. Não, peraí. Não é porque você não domina o repertório da banca que é subjetivo. Tá? A subjetividade, ela termina quando você entende os padrões de resposta. Para você entender os padrões de resposta, você tem que fazer que nem ontem, por exemplo, minha esposa está fazendo. Ontem, minha esposa estava respondendo uma bateria de questões de administração. Muitas questões mesmo. Acho que ela respondeu umas 40 questões ontem. E aí ela foi fazendo, sabe o quê? Foi pegando as questões do mesmo assunto, por exemplo, gerenciamento de sei lá, gestão pública. Gerenciamento de processo. Pronto, vou pegar lá. Ela selecionou lá, gerenciamento de processo. Aí apareceu lá, sei lá, 10 questões de gerenciamento de processo. Aí ela foi pegando as questões que eram do mesmo, só que estavam repetidas. Mudava uma coisinha ou outra. Então, por exemplo, a banca trouxe bem desenvolvido. Você vai ver padrões. Quando você montar a sua pasta da capa preta, lembra que eu falo da pasta da capa preta? Quando você montar a sua pasta da capa preta com os temas do Sebrasp, você vai ver exatamente isso que eu estou falando para você. Nesse aqui, que é de março, que é de maio de 2025, a banca trouxe o quê? Desenvolvimento adequado. No de março, a banca trouxe o quê? Bem desenvolvido. Então é assim, do mesmo jeito que você faz com as questões objetivas, pega vários concursos, né? E você vai vendo a forma como a banca cobra aquele assunto, você faz com as provas de redação. Mesma coisa. Você pega, por quê? Porque a banca te dá o tema, te dá o padrão. E ela te dá uma minuto de resposta, não, um direcionamento para você, não, para o corretor. E a banca te dá os conceitos. E os conceitos você vai começando a aprender o quê? A fazer como a banca quer. Beleza? Então a gente já viu a redação do Yuri. Então a redação do Yuri já levou 0. Por quê? Porque o Yuri não falou de riscos aqui, então ele não abordou, tá? O que mais? E agora, implicações. Com isso, é relevante citar que o uso do algoritmo, beleza, também é necessário analisar o impacto. Opa, ele vai falar de impacto da inteligência artificial em trabalhos acadêmicos. Então, primeiro, não é trabalho acadêmico. É o quê? Pesquisa científica. Segundo, não é impacto da inteligência artificial. Implicações éticas no emprego da inteligência artificial. Pegou?
Então, o Yuri leva 0 aqui no conceito 2 e leva 0 aqui no conceito 2.3. Aliás, ele leva conceito 0 no quesito 2.2 e conceito 0 no quesito 2.3. Por quê? Porque ele usa a merda, aspas, abre aspas, a merda da dica de usar parônimo não, sinônimo não, paráfrase. Ele impacto é implicação? Não. Impactos da IA? Não é impacto, é implicações do emprego. Então, não usa assim, Otávio Sabiá. Nossa, esqueci a palavra. Acabei de falar a palavra, porque eu tô cansado, gente. Ó, tô na comissão de sindicância gigante, velho. Você tem ideia? Só o processo principal tem 8.790 e poucas páginas. Os processos apensados, reconhecimento de dívida, um monte de coisa. O que eu li hoje tem 750 e poucas páginas. Então, assim, cara, muita coisa. Eu acabei de esquecer. Paráfrase. Então, não faça paráfrase. Que é o que o Yuri tentou fazer aqui. Por isso que ele levou 0. Por quê? Porque ele fala que é necessário que a sociedade... Necessário bosta nenhuma. Eu quero saber dos caminhos para superar os riscos. E segundo, no conceito 2.2, ele fala de impacto da inteligência artificial. Impacto de merda nenhuma. Implicações no emprego. Beleza? Então, se você não está falando de implicação, é 0. Se você não está falando de risco, é 0 também. Um beijo, abraço. Eu te vejo no nosso próximo Correção do Dia para fazer da Renilda, da Marta, do Marcelo, do César e da Carla. Um beijo, abraço. E aí você já vai estar preparado, porque eu já vou entrar direto nos tipos de desenvolvimento, tá bom? Então, te vejo no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Se gostou, comenta. Deixa seu like, tá? Eu ia falar compartilhar, mas aí você vai falar que eu vou compartilhar com o meu concorrente. Fica tranquilo, seu concorrente não dá conta nem de um peito. Beleza? Então, pode compartilhar sem dó. Vai lá, fica com Deus. Tchau, tchau.